É difícil imaginar como uma cidade inteira pode se perder, mas foi exatamente isso que aconteceu com as cidades perdidas desta lista. Na verdade, existem muitas razões pelas quais uma cidade deve ser abandonada. Guerra, desastres naturais, mudanças climáticas e a perda de importantes parceiros comerciais, para citar alguns. Seja qual for a causa, essas cidades perdidas foram esquecidas no tempo até serem redescobertas séculos depois. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Planeta. Hoje vamos conhecer as 10 cidades perdidas esquecidas pelo tempo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo no canal. Walsey. Walsey era uma fazenda do assentamento oriental, o maior dos 3 assentamentos vikings na Groenlândia. Eles foram colonizados em aproximadamente 985 d.C. por fazendeiros nórdicos da Islândia. No seu auge, o local continha aproximadamente 4.000 habitantes. Após o desaparecimento do assentamento ocidental em meados do século XIV, o assentamento oriental continuou por mais 60 a 70 anos. Em 1408 um casamento foi registrado na Igreja Walsey, mas essa foi a última palavra vinda da Groenlândia. Ane. Situada ao longo de uma importante rota de caravanas leste-oeste, Ane ganhou destaque no século V d.C. e se tornou uma cidade próspera e a capital da Armênia no século X. As muitas igrejas construídas durante este período incluíram alguns dos melhores exemplos da arquitetura medieval e ganharam o apelido de Cidade das 1001 Igrejas. No seu auge, Ane tinha uma população de 100.000 a 200.000 pessoas. Permaneceu a principal cidade da Armênia até os ataques mongóis no século XIII, um terremoto devastador em 1319 e a mudança nas rotas comerciais que a levaram a um declínio irreversível. Eventualmente, a cidade foi abandonada e em grande parte esquecida por séculos. As ruínas estão agora localizadas na Turquia. Palenque. Palenque, no México, é muito menor do que algumas das outras cidades perdidas dos maias, mas contém algumas das melhores arquiteturas e esculturas que os maias já produziram. A maioria das estruturas em Palenque data de cerca de 600 a 800 d.C. A cidade declinou durante o século VIII. Uma população agrícola continuou a viver aqui por algumas gerações, então a cidade perdida foi abandonada e lentamente crescida pela floresta. Tiwanaku. Localizada perto da costa sudeste do Lago Titicaca, na Bolívia, Tiwanaku é um dos precursores mais importantes do Império Inca. Durante o período de tempo entre 300 a.C. e 300 d.C., Tiwanaku é considerado um centro moral e cosmológico ao qual muitas pessoas faziam peregrinações. A comunidade cresceu para proporções urbanas entre os séculos 7 e 9, tornando-se uma importante potência regional no sul dos Andes. Em sua extensão máxima, a cidade tinha entre 15.000 e 30.000 habitantes, embora imagens de satélite recentes sugiram uma população muito maior. Por volta de 1000 d.C., após uma mudança dramática no clima, Tiwanaku desapareceu quando a produção de alimentos, fonte de poder e autoridade do império, secou. Pompeia. Em 24 de agosto de 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção, cobrindo a cidade vizinha de Pompeia com cinzas e solo e, posteriormente, preservando a cidade em seu estado desde aquele dia fatídico. Tudo, desde potes e mesas até pinturas e pessoas, foi congelado no tempo. Pompeia, juntamente com Herculano, foram abandonados e, eventualmente, seus nomes e locais foram esquecidos. Eles foram redescobertos como resultado de escavações no século XVIII. As cidades perdidas forneceram uma visão extraordinariamente detalhada da vida das pessoas que viviam há 2000 anos. Teotihuacan. No século II AC, uma nova civilização surgiu no Vale do México. Esta civilização construiu a próspera metrópole de Teotihuacan e suas enormes pirâmides de degraus. Um declínio na população no século VI DC foi correlacionado com longas secas relacionadas às mudanças climáticas. 7 séculos após o fim do Império de Teotihuacan, as pirâmides da Cidade Perdida foram oradas e utilizadas pelos astecas e se tornaram um local de peregrinação. Petra. Petra, a lendária Cidade Rosa Vermelha,
com metade da idade, era a antiga capital do reino nabateu. Uma cidade vasta e única, esculpida ao lado do Cânion Wadi Musa no sul da Jordânia séculos atrás pelos nabateus, que a transformaram em um importante entroncamento para as rotas da seda e especiarias que ligavam a China, Índia e o sul da Arábia ao Egito, Grécia e Roma. Depois que vários terremotos prejudicaram o sistema vital de gerenciamento de água, a cidade foi quase completamente abandonada no século VI. Após as cruzadas, Petra foi esquecida no mundo ocidental até que a cidade perdida foi redescoberta pelo viajante suíço Johann Ludwig Burckhardt em 1812. Tikal. Entre k. 200 a 900 depois de Cristo, Tikal foi a maior cidade maia com uma população estimada entre 100 mil e 200 mil habitantes. À medida que Tikal atingiu o pico populacional, a área ao redor da cidade sofreu desmatamento e erosão, seguidos por um rápido declínio nos níveis populacionais. Tikal perdeu a maior parte de sua população durante o período de 830 a 950 e a autoridade central parece ter entrado em colapso rapidamente. Depois de 950, Tikal estava praticamente deserta, embora uma pequena população possa ter sobrevivido em cabanas entre as ruínas. Mesmo essas pessoas abandonaram a cidade nos séculos 10 ou 11 e a floresta tropical da Guatemala reivindicou as ruínas pelos próximos 1000 anos. Angkor. Angkor é uma vasta cidade-templo no Camboja com os magníficos vestígios de várias capitais do Império Khmer, do século 9 ao 15 DC. Estes incluem o famoso Templo de Angkor Wat, o maior monumento religioso único do mundo, e o Templo de Bayon, em Angkor Thom, com sua multidão de enormes rostos de pedra. Durante sua longa história, Angkor passou por muitas mudanças na religião, convertendo-se do hinduísmo ao budismo várias vezes. O fim do período angkoriano é geralmente definido como 1431, ano em que Angkor foi saqueada pelos invasores de Ayutthaya, embora a civilização já estivesse em declínio. Quase toda Angkor foi abandonada, exceto Angkor Wat, que permaneceu um santuário budista. Machu Picchu. Uma das cidades perdidas mais famosas do mundo, Machu Picchu foi redescoberta em 1911 pelo historiador havaiano Ira, depois de ter ficado escondida por séculos acima do Vale de Urubamba. A cidade perdida dos Incas é invisível de baixo e completamente independente, cercada por terraços agrícolas e regada por fontes naturais. Embora conhecido localmente no Peru, era amplamente desconhecido para o mundo exterior antes de ser redescoberto em 1911. E essas são as 10 cidades perdidas que eu trouxe para vocês hoje. Existem muitas outras cidades perdidas no mundo com histórias ainda mais interessantes. Gostou da lista? Deixe um comentário se quiser que eu faça a parte 2 deste vídeo. Até a próxima!